Bem, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do VantageCast. Meu nome é Reinaldo Pereira Eu sou a Márcia Pereira. e hoje nós vamos receber em dose dupla Josiane e Josineide. Exato. Aê! Prazer, Meninas, obrigada pelo sejam convite. muito bem-vindas ao nosso podcast. É um prazer enorme receber vocês aqui hoje. E a gente está muito curioso porque é na conversa assim que a gente vai vendo um pouquinho da história delas, né? Eu também vou conhecer um pouquinho junto com vocês. Elas já conversaram algumas coisas com a gente, mas aqui a gente vai começar a destrinchar e ver a história dessas brasileiras maravilhosas que fazem acontecer aqui na América também, porque esse é o intuito do nosso podcast. Contar a história de brasileiros que vêm para cá, para a América, fazer história, né? E brasileiro, eu vou te contar, é um povo muito batalhador, muito guerreiro. Só um pouquinho que eu escutei da história delas, eu vou falar para vocês. Vale a pena ficar aí e acompanhar. Vale a pena ficar até o final. Curte, compartilha, se inscreve aí que vale a pena. Meninas, se apresentem. Meu nome é Josiane, né? Já estou aqui na América há alguns anos. Idas e vindas, 26 anos. E essa é a minha irmã, Josineide. Meu nome é Josineide Alves, como ela já disse, estamos aqui há 26 anos, precisamente, agora em setembro 11, ok? Completa 26 anos, eu cheguei na hora que as torres estavam caindo. Jesus! Tem É uma isso também, viu? história. Aí começou Sua a história na história de América. lutas e vitórias, né? Que, como eu estava te falando, não era o meu sonho. Vim por um objetivo para acelerar o processo, mas, claro, quando a gente chega, a mentalidade muda, as coisas mudam. Me casei, tive meus filhos, e aí a gente fala: não quero mais voltar para o Brasil. Porque aí o cérebro desenvolve, né? E aí a gente acorda para a vida e fala: não quero mais aquilo para mim, vamos viver aqui. Que Então, interessante. Isso aí. vocês já sabem que esse podcast vai ter história e vai ser incrível, como todos que a gente grava aqui, com emoção, com histórias fantásticas, inspiradoras e daquilo que prova que quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Então, antes de a gente entrar nos assuntos, vamos para falar aqui sobre os nossos patrocinadores que fazem acontecer esse podcast com tanto carinho. Nós temos a Pão e Pães, que é a padaria que nos traz as guloseimas aqui para nós, nossos convidados. Lá o Rony e o Leozinho. Abraço para vocês. Temos o Salão 210, que eu digo que é o salão mais conhecido de Canérica, lá com a Sabrina, a Isadora, o Gabriel, o pessoal todo lá, o Alan, e muitos profissionais, produtos de qualidade, tem a linha própria desde shampoo, condicionador e qual é o nome do outro? Living. Living, que eu não sei para que serve, mas tem lá também. Não sei para que serve. Tem a RAIS, que é a Revolution Academy Sport, vôlei raiz, com a coach Márcia e a Fernanda, aula para crianças de 10 a 17 anos no InSport em Trumbull, das segundas e quartas, das 6 às 8 da noite. Tira seu filho da tela, do celular, do tablet, do computador, do videogame. Chega de Roblox, vai jogar vôlei para exercitar. E todos os patrocinadores vão estar na descrição do podcast. Você vai poder entrar em contato, conhecer. Temos também, e essa não ficou muito bom, vou ter que melhorar, mas a Quitérias Design, com a Lúcia, joias artesanais, feitas com amor, com carinho, peças exclusivas, você vai amar, vai ficar mais linda que nunca utilizando, não é não? As joias da Quitéria Design. E o Clube Vantage Benefit Hub também patrocina. Se você quer um mundo de oportunidades, vantagem, economizar dinheiro, passagem aérea, cruzeiro, hotel, supermercado, loja, tudo. Seguro de carro, de pet, hoje fiz até seguro do gato. Tem tudo lá, você vai encontrar com desconto, com economia, cashback, gift card. Tudo tem no Clube Vantage, é só digitar clubevantage.com e aproveitar. Então, sem mais delongas, dizendo que esse podcast, como todos os outros, vão estar no YouTube, no Clube Vantage TV
e no Spotify, no VantageCast. Então, Assiste lá, curte, compartilha, comenta, se inscreve no se canal. inscreve no canal. Isso aí. E agora vamos para o que interessa, que eu já estou me coçando de curiosidade para conhecer essa Vamos lá de história fantástica. Vamos lá de história. Então vamos lá. Vocês vieram de onde? Já sei que chegaram aqui há 26 anos. Então, de onde De vocês? que lugar do Brasil? Que lugar do vocês são? Brasil? Somos de Anápolis, Goiás. Elas são do Anápolis, Goiás. é do Goiás. Por isso somos uma dupla, né? É. Lá tem a fama dos cantores sertanejos. Eu e a minha irmã, né? A gente, desde pequenininha, a gente já cresceu com essa mentalidade do sertanejo, mas foi para um outro lado, né? Foi o sertanejo gospel. Ah, E nós legal. viemos do Goiás, Anápolis, Goiás, uma cidade linda, maravilhosa, entre duas capitais, que é Goiânia e Brasília. Ah, legal. E diz uma coisa, vocês aqui, vocês empreendem, né? A gente gosta bastante de falar, ainda mais para mulheres, né, que querem empreender. A gente sabe que não é fácil, é desafiador ser empreendedora aqui, tanto aqui na América quanto no Brasil. No Brasil, vocês tinham já vontade de vir morar nos Estados Unidos? Como que surgiu essa vontade? Primeiro, como que surgiu essa vontade de vir morar aqui, né? A Neide já me falou um pouquinho que não era muito o sonho dela, Não. mas conta pra gente como é que vocês vieram parar aqui nos Estados Unidos. Eu falo, você fala. Conta a sua parte depois, que é interessante, fica pro final. Tá vendo aí? Eu vim através do sonho americano dela. E por livre e espontânea pressão, sempre falo. Ela veio antes de mim 10 meses. Eu sempre trabalhei fora, a gente sempre trabalhou. E na época eu já empreendia no Brasil, porque ela veio antes. Então a gente sempre teve essa coisa de público. Minha mãe sempre trabalhou com produtos de beleza para a Rinodê. Ela era líder de vendas da Rinodê no que Goiás. legal. E a gente tinha um office. Então, a gente foi criada no mundo, assim, com gente, de igreja também, né? Então, a gente é do povão. Mas, enfim, aí quando a Josi veio, eu abri uma loja de cestas de café da manhã e telemensagem, porque antes dela vir a gente só tinha a telemensagem. E aí eu fiquei fazendo cestas de café da manhã, telemensagem, decoração para casamento, aniversário, que a gente sempre gostou dessas coisas de decoração. Maquiagem eu já fazia lá no Brasil. Tem um monte de amiga minha que às vezes elas mandam foto para mim de 30 anos atrás que eu maquiei elas pro casamento. Eu nem me lembrava, eu tenho uma foto, amiga. Não, era muito interessante as histórias que antigamente, né, o acesso era tão pequeno e aí eu ficava procurando a base do tom, ver essa história para mim agora que eu lembrei, foi interessante. Mas enfim, aí ela veio, você tem que vir porque eu quero acelerar o processo, eu não quero ficar aqui há muito tempo. Falei, tá bom, eu vou. Você precisa vir amanhã. Falei, como que amanhã não existe isso? Vamos comprar passagem. Comprei a passagem e aí ela falou, ou é agora ou é nunca. Dificultou tudo. Porque ela queria tudo dela no tempo dela, né? E eu era no meu tempo. E aí minha mãe falou, vai, minha filha, vai. Eu falei, tô indo, né? Sem querer indo. Mas eu estou indo. E o interessante, eu lembrei isso agora, tinha um congresso na nossa igreja e a gente, nessa época, estava morando na esquina, assim, da igreja da Assembleia de Deus, a matriz, na nossa cidade. E eu lembro que eu falei com o nosso pastor, presidente do campo de Anápolis, né? Fui lá e falei para o pastor José Brandão Poço, falei, senhor, me abençoa, que eu estou indo para os Estados Unidos amanhã. Ele, como assim, minha filha? Porque ele conhece a gente desde quando a gente nasceu, né? Sim. Como assim, minha filha? Eu falei, a Josi está fazendo eu ir. Aí ele A falou, Josi está me puxando. tá. Aí ele falou, vai com Deus, eu te abençoo. E Amém. aí vim, cheguei aqui no dia 11 de setembro Como de que 2001. você conseguiu chegar nesse dia? Minutos Antes de fechar. antes de fechar o aeroporto. Eu fui das últimas a sair no JFK. É história assim que eu conto meus filhos. Ai, mãe, você faz parte da história da minha. Não, meus filhos, é a minha história que Deus permite as coisas, né? E entrei. Muita gente voltou e eu entrei. E eu lembro que a gente estava passando a ponte. Meu ex-cunhado era muito brincalhão. E essa aqui, agora ela tá melhor. Ela tinha trauma de polícia.
Não que ela tenha corrido de alguma vez, Nunca tive mas problema. ela tinha problema com polícia, ela não podia ver. Ó, Não que eu tive problema ou que tenho problema. Era Tem coisa de gente que criança. tem- É coisa de criança aqui. Isso, às vezes, Tem gente que tem atração por polícia. E né? ela não, ela tinha gosta. ranço. Podia ver, coitado. Se um tiozinho tivesse com uma faixa, chegasse, oi, minha filha, eu já corria longe. corria Não é meu longe. tio, não. Olha. E ela não queria, só queria, ela não queria, ela falava pra ele, para de falar as coisas. Ele falava, vai lá, o prédio pegando fogo. Ela, você para de falar as coisas braba com ele, porque ela Vocês acaba... viram, então? a fumaça. Quando chegamos em casa, porque naquela época não tinha ainda, quem tinha os tijolão Nokia, eram os que eram mais, né, estabilizado aqui. E aí passamos no diner, fomos comer, e fomos no parque, na Playlândia, que eles foram levar eu para conhecer, fomos na praia antes de chegar em casa. Quando chegamos em casa, tinha mensagem, porque ainda tinha ligações, a secretária eletrônica antigamente daqui, né, eles play lá, tava um monte de mensagem do pessoal da igreja, Josa, sua irmã chegou, porque eles não sabiam, ainda não tinha informações corretas de qual avião tinha caído, de onde o avião tinha caído, e do avião do Pentágono. Minha mãe no Brasil, mas o meu avô, desesperados, porque meus avós já sabiam e a gente não. Então, na cabeça, a notícia Nossa. chegou lá primeiro para eles do que para a gente aqui, porque a gente foi... É. E uma pausa. Aí teve um momento que não tinha mais comunicação Yeah. por telefone. Chega mais um Não tinha mais, porque senão não tinha mais vai essa comunicação. E aí piorou as coisas, né? Nós estava divertindo, a gente não sabia nada que estava acontecendo, porque na nossa cabeça eu estava curtindo a minha irmã. E a minha mãe já estava tentando entrar, mandando e-mail, a pessoa lá da companhia aérea, da agência, mandando e-mail para ver se entrava em contato para saber. A pessoa sobreviveu? A pessoa estava bem? Porque só estava passando os plantões, né, do jornal lá. Eu lembro muito bem dessa Eu data. também. Sim, mas Deus foi... Eu falo, tem né? coisas na vida que fica marcado. Marcado. Não, isso daí- Casamento, nascimento Isso. do filho. Esse 11 de setembro eu lembro Todas as perfeitamente. pessoas, todo É. mundo, no E mundo assim, todo sabia onde estavam. Não é que eu gosto de colocar pressão em ninguém, mas eu queria muito vê-la. Então, ela já estava me enrolando, já tinha um mês. Eu não que consegue ela ficar falava... um dia sem Não, ela já estava me ver. enrolando, tinha um mês. Gente. Ah, eu vou comprar passagem, e nunca comprava. Aí, quando eu dei o decreto assim, ó, ou você vem esse dia tal, ou você não precisa vir mais. Foi. Olha, pra você ver, a gente não fala isso com o irmão, né? Mas se eu não tivesse vindo, talvez eu não Uma não estaria aqui. pressãozinha, né? Mas Uma tudo certo. pressãozinha. Eu acho que se você não viesse Aquele naquele dia não ia viria bater mesmo. Tava. Aí eu acho que eu teria Acredito ido embora. eu também penso. Eu teria ido Sim. embora, tinha deixado todo o meu sonho pra lá e teria ido embora. E vocês são só vocês duas de irmã? Grudadas assim, sim. Temos um irmão mais velho, mas tipo assim, é homem, né? E mas a minha irmã, a gente sempre foi muito juntas. Sempre. Então, ele sempre morou com a minha avó, foi criado pela minha avó, então, tipo assim, a gente tinha menos contato, assim, de estar juntos ali o tempo todo. Tá, então, a Josineide Uhum. veio porque a Josi Pressionou. Coloquei pressão. Para ficar um ano Pressionou. só. para ficar um ano. Na minha cabeça eu vinha só por um ano, ajudava ela para a gente alcançar os nossos objetivos e voltar. E embora. você veio antes, já tinha um plano para vir, independente dela, ou estava Não, combinado de vocês não. virem juntos? Era assim. Eu escutava de várias pessoas falando sobre Estados Unidos, Portugal e vários lugares. E meu primeiro pensamento foi para Portugal, mesmo sem conhecer ninguém. Aí um dia do nada eu acordei e falei assim, eu já trabalhava, eu tinha feito magistério e estava trabalhando pela prefeitura, não estava recebendo. E eu falei assim, mas eu não vou continuar assim se eu não consigo fazer, porque há 26 anos atrás era um pouco mais difícil para quem tinha um nível de vida médio-baixo fazer uma faculdade. Não era como hoje que as pessoas vão lá e tem Bolsa Família, um monte de coisa Não, que era super vestibular, que né? super acho viável. Mas naquela época eu queria fazer, eu era louca para fazer ou pedagogia ou ir para a área da saúde. Não tinha como. Aí eu conversei com a minha mãe e falei com a minha mãe, eu preciso da sua bênção. Eu não quero ficar nessa vida mais. Eu quero ir embora para qualquer lugar do mundo. Ela falou, menina, como é isso? E eu lembrei de uma vez que eu era bem novinha, que eu tinha uma professora que ensinava inglês e eu era fascinada nessa aula. E um dia eu falei para ela, eu ainda vou para lá. Ela fala, ai menina, professora de bairro, não sonha tanto. E eu olhei para ela e falei assim,
pois eu vou para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo. A minha realidade hoje não é que vai me levar lá, mas um dia eu vou. Passou. Aí eu já estava completando 21 anos e eu pedi a benção da minha mãe. Ela falou sim, com uma condição de pedir a Deus e buscar a Deus o sim ou não. Porque a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. E eu falei, concordo, mãe. Tipo assim, eu tava louca pra sair de lá, né? Aí eu falei, não, tá bom, concordo, mãe. E nós fizemos um propósito de oração por uma semana. Eu não tinha chance nenhuma, não tinha dinheiro na minha conta bancária, também 21 anos. Eu não tinha o que pudesse me dar um suporte para vir para cá. Não tinha familiares que houvesse, né, vindo primeiro, não tinha nada. Aquela época, tipo assim, era Orkut, então, assim, era bem difícil, não era como hoje a facilidade de você entrar num grupo de brasileiros, no grupo de Facebook, pedir informação. É. E eu falei, mas eu vou. Você veio sem conhecer Sem ninguém conhecer aqui? ninguém, eu era na doida. Aí eu fui, Doida mesmo. aí eu fui em uns amigos nossos, falei assim, olha aqui, vocês sempre falam que qualquer coisa que eu, mas a minha irmã precisar, que vocês estão dispostos a ajudar. Desde o dia que meu pai morreu, vocês falaram isso. Eu tinha 12 anos, agora eu tenho 21. É verdade mesmo? Ó, Aí meu amigo falou assim, que é amigo da família, falou, o que você precisa? Eu falei, preciso de um dinheiro emprestado para fazer um passaporte, porque eu vou para os Estados Unidos. Ele falou, mas essa ideia tá certa mesmo? Eu falei, tá, você vai me emprestar o dinheiro ou não? Porque a prefeitura tá atrasada há 4 meses. Eu tô esperando porque eu não vou ficar mais. Ele falou, empresto. Eu falei, tá bom, eu vendo umas galinhas, porque eu sou dessa. Vendo umas galinhas, faço uns pudim, mas que eu Desde pago quando a o gente passaporte, nasce, eu vou comédia, pagar. comédia. Ele falou, como eu sei que você é desse jeito mesmo, porque antes eu já fiz isso. Batia na porta dos meus vizinhos, falava, minha mãe ia fazer pudim no final de semana, só que minha mãe não tinha dinheiro pra fazer os pudim, tanto pudim. Então eu falava assim, você dá metade do dinheiro. Já teve vezes eu falava pra minha mãe, faça um pudim e daqui a pouco eu volto. E eu partia o pedacinho do pudim na casa dos vizinhos e falava, experimenta o pudim da minha mãe. E ela vai fazer o final de semana, me dá um pouco do dinheiro e sábado o pudim tá aqui. Então, quando eu chegava na minha casa, eu falava pra minha mãe, mãe, só tem 10 pudim pra fazer. Ela, como, menina? Eu falei, mãe, o dinheiro tá aqui, compra as coisas e sábado a gente tem um restante do dinheiro. Então, foi nessa fé, nessa coisa que me envolvia algo dentro de mim, que eu falei, eu vou pros Estados Unidos. Eu nem pensava distância, idioma, essas coisas pra mim era mínimo. Eu queria pegar o visto. Apliquei pro visto, fui num amigo de uma agência. Eu tenho uma tia que ela, graças a Deus, ela tem uma condição financeira, então ela viajava o mundo e isso me deixava assim, alucinada. Eu falava, eu também vou um dia. Mas ela não nos encorajava. Essa é a verdade. Aham. Mas ela viajava. Vai Então eu escutar, peguei hein, e falei tia? A senhora vai assim. ser esse Tia, mas ela sabe que é podcast. verdade, mas eu te amo. Aí eu peguei e fui no cara que ela sempre comprava passagem. Cheguei lá e falei pra ele assim, olha, eu sou sobrinha de fulana, a minha tia compra muitas passagens aéreas de você, eu gostaria de ir para os Estados Unidos, você pode fazer a aplicação pra mim? Quanto você me cobra? Ele, você é sobrinha de fulana, nem vou te cobrar então. Falei, porque se eu pegar o visto, eu compro a passagem de você. Ele, e quem vai pagar a passagem? Eu falei, minha tia ou minha avó. Ela Nem tinha dinheiro. crédito, né? É. Aí ele falou, tá bom, vamos fazer a aplicação. Fez a aplicação lá, ele falou, a única coisa que eu acho na sua situação é que vamos fazer pra Disney. Falei, bora pra Disney. Bora, né? Claro que não ia pra Disney A nada, gente né? também foi pra Disney. Todo mundo chega aqui dizendo Vai vai pra pra Disney, né? E cai em Mas- Nova York, né? mas foi uma coisa tão vai nem pra... Foi uma coisa tão interessante que em um mês que eu decidi a vir para os Estados Unidos, passaram exatamente 30 dias. Eu fiz meu passaporte, peguei meu visto, em 30 dias depois eu já estava aqui, sem conhecer ninguém. Um dia cheguei na igreja e falei pro meu pastor, me abençoa, eu vou para os Estados Unidos. Ele falou, menina, você conhece alguém lá? Eu falei, não, tem como você ver um pastor, alguém? Aí ele falou, vou te deixar saber. Entrou no contato lá e falou, você pode ir para Boston, mas em Boston você pode ficar só 30 dias. Você não pode ficar lá mais. Hoje eu entendo que a gente não pode sair trazendo as pessoas para casa, porque às vezes você aluga a casa só para uma família. Não pode ficar com muitas pessoas a mais do que está no contrato. Mas naquela época ele já me deu uma luz. Eu falei, pelo menos vou conhecer alguém vai buscar no aeroporto. Aí eu não contei pra minha família que eu tinha pego o visto. Eu fui na embaixada sozinha, resolvi tudo sozinha. Fui de busão mesmo do Goiás até lá em Brasília. Cheguei lá, ele falou, vem amanhã buscar seu visto. Super empolgada, liguei de um orelhão pra minha mãe, porque não tinha celular, não tinha... Liguei de celular, falei, mãe, ele tá falando pra mim, e agora? Ela falou, minha filha do céu, você vai ficar aí? Falei, não, onde que mora meu tio, fulano de tal? Era em outra cidade. Fui lá pra casa dele, dormi lá sem contar pra ninguém.
Isso é uma coisa que eu tenho que lembrar para mim aprender que antigamente as coisas fluíam muito mais para mim porque eu agia em segredo. Hoje eu falo para todo mundo meus planos e ajudo todo mundo a resolver a vida deles. Então o segredo Eu acho não que contar. porque hoje em dia, com esse negócio da gente ter celular e o telefone à vista, à mão toda, porque para e pensa. Antigamente eu também não tinha com quem falar, porque a gente tinha que encontrar com as pessoas para a gente Exato. poder falar. Era a maioria Isso. através de Telefone carta, ninguém e tinha, nem Não. todo mundo tinha telefone. Verdade. E parece realmente mesmo, porque a gente aprende, né? Que não é, a gente tem que Isso é silenciar. um bom ponto, mas eu acho que eu sempre fui bocudo, sempre falava tudo. Essa não, agora sim. Aí eu fico assim, Josi, Sim, aprende, eu- aprende. Mas não é, agora ela mesma tá lembrando, É, ela tem que agora, só lembrar. isso foi bom, esse podcast que me fez lembrar lá atrás as coisas que eu conquistei lá atrás e coisas que eu sei que eu posso conquistar daqui pra frente, Através do sendo mais silêncio. discreta, né? Achei Porque bem. às vezes eu posto até mesmo quando eu tô no caminho do que eu vou fazer. Mas esses dias eu tava pensando sobre isso. Muitas coisas eu consegui quando eu agi em silêncio, só falando com o Papai do Céu. Então, nesse dia, que eu peguei meu visto, cheguei na casa da minha avó, das minhas tias e falei pra todo mundo que tava reunido ali, quem era família e quem não era, eu falei assim, gente, eu vou pros Estados Unidos. Alguns falaram, ai menina, tenta mesmo. Outros falaram Tenta. pra mim, como que você vai pros Estados Unidos? Você não tem nem onde cair morta. Você mora na casa de sua mãe. Aí eu cheguei aí eu só dei um sorriso e virei pra minha avó e falei assim, vó, se eu for para os Estados Unidos, a senhora me ajuda se eu pegar o visto? Ela falou, ajuda, o que você precisa? Eu falei, vó, se eu pegar o visto, você compra minha passagem no seu cheque especial? Ela falou, claro. Eu chamei uma tia, eu falei, tia, a avó falou que se eu pegar o visto, ela compra a passagem no cheque especial. Ela falou, se a avó falou, tá falado. Eu falei, então vamos comprar a passagem. Aí eu já tava com o passaporte, com o visto. Ela Todo mundo perguntou já ficou com o assim, visto. como assim? Porque, na Vamos- verdade, as pessoas, é igual o Quando que a gente aconteceu com a veio- gente. A quando a pessoa gente pensa veio, assim, foi. ela nem vai conseguir visto, não vai conseguir nem Não. o passaporte, A gente não sei o Quando quê, a gente mal veio, falou sabia. assim, não, ó, pode ir, a gente ajuda, tira o passaporte, visto. Se você quiser, eu ajudo. Quando você for tirar o visto, Isso. me fala que eu vou preencher para você, te ajudo, não sei o quê. Uhum. Tá. Quando eu liguei, então, já tô com O visto com e visto passaporte. agora, vou só comprar a passagem minha, da Márcia e das crianças. Uhum. Aí, veja bem, Agora eu vou ter que fazer. veja Sim. bem. Aí vem aquela bem. Bom, então, veja bem, é melhor você vir só Aham. você, depois. Imagina, ele com 3 filhos. Uma Mas mulher e 3 filhos. eu acho Yeah. assim, eu acho que tudo, né, tem um propósito nessa vida, que Com Deus certeza. escreve a nossa história, Sim. Deus fala com a gente, assim, no íntimo do nosso coração, o que é pra gente fazer, porque Ele tem o melhor pra nós, né, o melhor. Então, na minha vida, nessa caminhada, eu acho que tudo acontece porque é permissão dele, tem um propósito. Claro. A minha história tem um propósito, as decepções têm um propósito, porque nas decepções a gente aprende. Sim. Quando você tá no alto, é momento de agradecer. E quando você tá embaixo, também é momento de agradecer. E nessa trajetória, assim, quando eu tava querendo vir naquela coisa e muito ansiosa e problemas na minha casa de saúde, meu padrasto e tudo, muito doente, eu não sabia, já tinha comprado a passagem, falei, mas eu preciso ir para os Estados Unidos. Mas era para ir para Boston. Só que os propósitos, Deus já tinha traçado a minha história para Nova York, não para Boston. E uma pessoa foi na minha casa e ela falou com a minha mãe que também tinha um desejo de vir. E minha mãe falou, minha filha, vai orar. A minha filha conseguiu. Só que essa pessoa tinha muito dinheiro. Aí ela falou, não, eu tenho medo de que não dá certo. Mas se der certo, eu levo a tua filha comigo. Aí minha mãe falou, tá bom, ficou mais tranquila. Não conhecia a pessoa. Não conhecia a pessoa, Ela foi lá que pra coisa de minha mãe orar, louco, Que né? minha Coisa mãe assim. foi da igreja e orava por Foi, E aí a moça pegou o visto, e aí isso que ela falou pra minha mãe. Só ligou na minha casa, aí tinha telefone na minha casa, aí ligou e falou assim, passando pra falar pra senhora que eu peguei o visto pra minha mãe. E se a sua filha quiser ir comigo, eu tenho amigo nos Estados Unidos. Ela precisa me encontrar no aeroporto tal hora, tal hora, tal hora. Só isso. Pra menina do bairro, que nunca saiu nem pra outro estado, como que eu ia pro aeroporto de Goiânia encontrar com a moça que eu não tinha amizade pra vir pros Estados Unidos? Então, todo dia tava bagunçado. Aí minha mãe falou, e eu falei, mãe, vamos ver então. Que dia que ela falou? E a mãe falou, eu falei, tá bom, vamos mudar minha passagem. Mudei a passagem pro dia da menina. Cheguei no aeroporto, graças a Deus encontrei com a menina, Foi a família toda, né? levar, A família como é que dela show, muito. E com aí certeza. conheci os pais
da moça, e aí eles falaram, nossa, você é uma pessoa que dá pra ver que a pessoa é gente boa. Eu estou feliz que a minha filha tá indo com você. Eu falei, ixi, agora complicou aí. A menina tem dinheiro, a menina fala inglês e eu não falo nada, e a mãe tá feliz que a menina tá indo comigo. Ensinar ela a cantar, pelo menos. Então foi um processo, acabou que ela conhecia duas pessoas aqui, e nós viemos, encontrei com ela e eu cheguei aqui nos Estados Unidos, mas eu não sabia quem ia nos receber, onde eu ia morar, como que ia acontecer as coisas. Cheguei achando, né? Ele trouxe um dinheirinho, cheguei achando que ia alugar um lugar, um quartinho. Não. Cheguei lá, eles moravam, várias pessoas numa casa só, e aqueles dois rapazes moravam dentro de um quarto. E aí elas tava foram vindo pro duas quarto moças do pra dentro rapaz. daquele quarto. Aí eu cheguei, eu olhei assim, falei, onde eu vou dormir? Ela falou assim, qualquer lugar. Aí eu pensei comigo, tá complicado o negócio, mas voltar não volto. Aí eu falei, posso dormir aqui no cantinho? Aí eu dormi, pus minhas roupas, fiz uma caminha assim dentro do closet. Depois, no outro dia, eu falei, vamos comprar um colchão. O colchão não cabia dentro do closet. Oi, Então, mas aí eu fiquei dormindo vários dias ali, até as coisas ir mudando. E aí, todos os dias eu ligava pra minha mãe de orelhão, comprava aqueles cartãozinhos pré-pago. Aham. Tá tudo bem, minha filha? Maravilhoso, aqui é lindo. Parecendo aquele filme Esqueceram de Mim, tudo lindo, maravilhoso. Chorava todo dia. Mas foi quando as coisas já começaram a mudar, né? 3 dias que eu estava aqui, já Aí, arrumei trabalho. essa parte da história que eu gosto, que é a perseverança. Agora, uma pergunta para você e para você. Quando chegou, começou, deu vontade de ir embora? Voltar para trás? Pode falar, você primeiro. Nos 3 primeiros meses, sim, tinha uma vontade enorme de ir embora. Mas aí a gente já chega trabalhando, né? Que ela já chegou indicando, ela já estava aqui, então ela já indicou trabalho, fui trabalhar com o pastor da igreja que trabalhava numa casa muito chique em Greenwich. E aí você começa a comprar os perfumes que você pode, as sandálias que você pode, com 21 anos, né? Solteira, então, e podia ajudar minha mãe, eu falei, vou embora mais não. E era para mim ficar 1 ano na minha cabeça, mas com 3 meses eu já não queria ir embora mais. Aí fazia planos de construir as coisas, de fazer as coisas, né? E a gente é muito apegada à minha mãe, então a gente já começamos a mudar. Falei, não, acho que eu quero que minha mãe vem, sabe? Mas até hoje não deu certo, mas a esperança é a última que morre, né? Esses são detalhes que a vida nos prega peça, mas vai Sim. dar certo e vida que segue, né? É aquilo, a gente que tem fé, é o tempo de Deus que a gente tem que Exato. saber. Agora, Exato. uma curiosidade que eu tenho, que a gente tem. Vocês, tá, e vocês não queriam muito, não eram os planos de vocês virem para cá. Não. Aí veio, chegou aqui, mas na hora que vocês estavam se preparando para vir aqui, vocês tinham alguma expectativa do que vocês iam encontrar aqui? Ou alguma coisa que chamou a atenção de vocês, chamava, igual você falou, mãe, aqui parece filme, né? Eu só pensava nas casinhas com neve. Pra mim era tudo lindo. Eu não sabia que o frio, que o rosto fica todo congelado quando você fica numa parada de ônibus, É. esperando um ônibus, porque há 20 anos atrás não era fácil, era tudo muito difícil. O idioma pega muito. Uhum. O meu primeiro trabalho foi num salão americano e numa bakery, numa padaria, né? É Americana verdade. também. Então eu tinha que me virar. O bom é que aí você aprendeu inglês. Sim, esse primeiro trabalho, que foi 3 dias que eu estava, que eu cheguei, aí eu andei de onde eu morava, desci o prédio e falei, deixa eu andar o bloco. Quando eu caminhei, eu vi uma plaquinha. E aí eu perguntei, o que tá falando naquela plaquinha? Alguns brasileiros te ajudam, outros te desmotiva, desencoraja. Aí ele falou, não, menina, tem que ter papel, tem que ter inglês, não sei o quê, não bate lá não. Aí eu falei, tá. Aí no outro dia, de novo, falei com uma outra brasileira, que eu vi que era uma brasileira, falei, você fala inglês? Pelo menos um pouco? Ela falou, falo. Pode ir naquela padaria comigo que eu vi uma plaquinha lá. O que significa isso, help hunted? Ela falou, é para poder uma posição de trabalho. Cheguei lá, né? Fui lá e com essa menina que foi traduzir para mim, mas depois que eu aprendi inglês, a patroa falou para mim, o dia que você veio aqui na entrevista, eu olhei para sua carinha e falei, que dó dessa menina. Eu te dei trabalho por dó.
Eu falei, por quê? Ela falou assim, você esperava que a brasileira ia falar assim sobre a posição pra você? E a brasileira falou assim, eu só vim aqui porque ela insistiu, mas eu sei que essa posição não é pra ela. Olha, só que ela falou em inglês, você não sabia, né? E eu ainda tava Isso. agradecida com a brasileira, porque Aham. acabou que 2 dias depois que eu sozinha passei de novo na porta, a dona do estabelecimento me chamou e falou, vem aqui. E ela falou pra mim, fica. E eu não entendia muito bem, e ela começou a escrever, tentou falar espanhol, falou assim, o trabalho é teu. Aí eu fui pra um outro lugar e arrumei um outro trabalho também no salão. Então eu ia de 6 da manhã às 9:30 da manhã nessa padaria, saía de lá, ia pro salão, e do salão, quando eu voltava do salão no final da tarde, eu ia de volta para essa padaria, ficava até 00:30. E às vezes, como eu não sabia inglês e também por vergonha e não poder gastar, eu ficava o dia todo sem comer. E a mulher começou a perceber, então ela falava pra mim, come? Eu falava, não, ela falava, você pode comer. Aí eu olhava aquela tanta coisa de doce, eu falava, mas... Ela pegava os morangos, colocava do meu lado e ela, né, mostrava que estava comendo e ela foi me ensinando inglês. E no salão a moça falou pra mim, você faz unha? Eu falei, não. Ela, mas você veio buscar a posição? E a secretária traduzindo pra mim, eu falei assim, me dá oportunidade. Não tenho ninguém na América. Eu faço unha da minha mãe, das minhas amigas, da minha tia, que deixou eu tirar um monte de bife nela, porque ela falou que nos Estados Unidos, em outros países, é bom ser manicure, então eu faço unha, mas eu não faço profissional. Ela falou assim, faz a minha. E eu fiz. Com muito medo, eu lembro que eu tremia, mas eu fiz a unha dela e ela falou assim, 30 dias você tem, e eu não entendia nada que a mulher falava, ela chamou a secretária e falou, 30 dias você tem para ir para uma escola de inglês e aprender a esmaltar vermelho sem borrar desse jeito. Porque a gente passa palito, né? Aí eu falei, como? Ela falou, você tem 30 dias, você vai ganhar, mas ela falou que em 30 dias você não evoluir, você perde o trabalho. Eu queria evoluir. Então, cada dia eu ia lá e eu fazia o meu melhor, aí eu vi que precisava de gente para lavar o cabelo, aí eu já ia lá ajudando, ficava do ladinho, querendo saber como é que fazia. Aí a mulher, 2 semanas, chegou em mim e falou assim, tem vontade de aprender? Aí veio a secretária também, falei, tem. Já foi para uma escola de inglês? Falei, sim. Fui para a escola de inglês segunda e quarta, na high school, que é para pessoas adultas. Aham. E fui É, numa eu igreja frequentei também. e É, fui a para uma gente foi. igreja católica terça e quinta. Não tinha filho, não tinha nada para fazer, então tinha que dar um jeito, entendeu? Em algum momento. Às vezes eu faltava de escola para ir trabalhar, às vezes eu faltava, era um negócio assim. E aí ela falou para mim, depois ela foi ver minha evolução e ela falou: "Tem vontade de aprender?" Eu falei: "Tem". Aí ela falou: "O salão oferece vários cursos, mas você precisa pagar". Aí eu falei para ela: "O que eu posso fazer?" Porque eu não tenho condições financeiras, porque eu tenho que pagar um quarto, que nem era um quarto, era dormir no closet. E eu falei: "Eu não tenho condições". Aí ela falou: "Limpa o salão e você vai fazer os cursos". Aí eu já deixei de trabalhar na padaria na segunda-feira para ir para Nova York no domingo e segunda para aprender depilação, aprender cabelo, aprender unha profissional. Aí eu tirei minha primeira certificação e aquilo para mim, uau, eu tô no salão americano, sabe? E foi o meu início aqui na América. Nossa, com muita, muita luta. Isso é, não, e vontade de crescer, É. vontade de desenvolver, né? Sensacional. Realmente. Sim. Isso aí. Sensacional. E aí, depois de você e a Neide, como é que foi a sua visão? Eu cheguei e já estava mais fácil, né? Porque ela já estava aqui há 10 meses, então ela já sabia Quebrou como as pedras. Exato. Aí ela trabalhava nesse salão, eu lembro que eu subia todo dia lá levar café para eles, né? Eu passava na Uhum. frente do Starbucks, aí eu aprendi a decorar o nome dos cafés que a gente gostava. E aí eu lembro até hoje, eu fiz amizade, que a gente morava na Greenwich Avenue, ali em Na Greenwich, avenidinha. na avenida. E o salão era ali na Greenwich Avenue. E aí eu subia depois que eu chegava do trabalho, porque eu já comecei, como eu te disse, eu cheguei e aí fui trabalhar com essa família bem rica em Greenwich, porque os pastores eram os que tomavam conta da casa, então aí eu amava, eu achava maravilhoso aqueles vestidinhos azul, rosa, Aquele igual de uniforme. filme, sapatinho, dava tudo arrumadinho. Aí ficava 5 mulheres num quarto só, numa sala só limpando, porque era de cima e embaixo, todos os dias, de segunda a sexta, que a gente tinha que limpar cada detalhe daquela mansão. É. E a mulher amava brasileiro. Então, tipo, assim, já foi mais fácil. Quando eu chegava, que era das 8 às 4, eu chegava, o pastor me deixava lá na esquina, mas a esposa dele, eu subia, passava em casa, trocava de roupa e vinha ver ela no salão. Aí o pessoal já começava, Ney, já vai buscar café pra gente. E a secretária era hispana, muito maravilhosa, assim, que ajudou bastante, a Josa nos ajudou bastante. No entanto, no dia que eu cheguei,
ela mandou um e-mail no dia do Setembro 11 para a agência que eu comprei a passagem, que ficava do outro lado da minha loja. Aí eles foram comunicar com a minha mãe que eu estava bem. Quando cortou a comunicação, né? Que teve Aham. umas horas que não podia comunicar com nenhum país. Mas, enfim, aí foi isso. Eu fui trabalhando de limpar a casa, e uma pessoa foi indicando, E aí eu tenho muitos anos na área assim, da limpeza, né? Porque aí eu trabalhei para essa família, depois eu trabalhei para outra família em Bedford Hills. E aí casei. Tipo, 3 anos que eu tava aqui, eu casei, tive meu filho. E aí comecei a fazer as minhas limpezas, as minhas faxinas, né? Uma amiga tava mudando pra Flórida e falou pra mim, Neide, eu não vou te vender as casas, eu vou te passar as casas, você fica com a minha ajudante, porque ela tá indo embora, e até o final do ano, e é só isso. Eu falei, tá bom, obrigada. Tipo assim, foi uma oportunidade que Deus me deu. Agora é uma ressalva. E aí, nessa caminhada toda, né, que eu já abri caminhos para ela, aí tem uma coisa bem interessante, que ela sempre gostou da coisa de beleza, maquiagem, as coisas. Sobrancelha na frente das Então, meninas. da mesma forma que eu pressionei ela pra vir, era assim, eu pegava uma festa, um casamento, e eu falava assim, tem 10 cabelos pra fazer. Não, bora fazer. Bora fazer. E eu falava pra ela assim, prepara lá e não inventa. Eu falei, inventa assim, você secar o cabelo, o penteado eu faço, mas você vai comigo, eu preciso do seu suporte emocional pra estar lá comigo. Porque quando nós éramos pequenininha, era o seguinte, quando eu falei negócio do pudim, ela não dava a cara pra venda, ela segurava a bolsinha do dinheiro. Não gostava de vender Ela galinha não e nem vendia. pudim, Então, não. eu dava a cara. Sempre viveram como dupla mesmo. Com Sim. certeza, ela batendo na porta e vendendo, porque essa aqui, ela é vendedora, gente. A gente fazia umas feiras aqui nos comércios em White Plains, com a amiga americana levou a gente. Ela vendeu as coisas nossas para vender da vizinha, para vizinha acabou nossas coisas para vir vender dos vizinhos. Me manda vender que eu vendo. Ela é boa para venda. Se alguém estiver assistindo, tiver uma marca de produto, pode mandar pra mim, a gente faz parceria. Que eu vou vender. Já vou arrumar mais uma Que eu vou vender. E eu sou mais assim, parece que eu sou mais eu sou extrovertida, mas para vender Pra é ela. venda é ela. Ela, mas aquela parte assim, prática, eu sou comunicativa. Não sei se vocês viram, eu falo mais. Não deixa de Então, falar, né? Ela começa. desculpa. Pastora, filha de pastora e prega, Para. né? Aí eu sempre, até hoje. Então, quando ela fala, tem pouco tempo que eu tô no design de sobrancelha, que eu esqueço do passado. Não tem pouco tempo, não. Eu fazia a sobrancelha das meninas há 26 anos. Ela tem mais ou menos, ela tem mais ou menos 5 anos que ela tem a licença. Exato. Mas trabalhar nessa área, eu sempre coloquei ela para fazer alguma coisa, nem que fosse para lixar o pé para mim. Ela odiava. Dar cafezinho para cliente, falar, vem cá, eu preciso de você aqui no salão. Mas o meu café é melhor, que quando eu não ia, os clientes reclamavam. Agora mudou, gente. Se vocês quiserem ir lá no salão para tomar um café, agora não é só o café, é a mimosa. É um vinho, é um queijinho, é uma... Claro, Temos que ir lá, vamos lá. Aí pronto, a Reinaldo já animou pra ir no salão. Maravilha, são bem-vindos. Vou lá fazer minha sobrancelha, que eu quero deixar de ser metrosexual e virar quilômetro sexual. Eu vou ter que googar isso aí que eu ainda não sei, gente. Eu São tô na palavras de Google. quem? Senhor da glória. Ai, meu Deus, muito divertido. Mas aí, então, vocês acharam alguma diferença de empreender no Brasil e empreender aqui? Qual a diferença que vocês acharam, que vocês perceberam? Quer responder essa? Pode responder primeiro. Eu não sei, como a minha área, tipo assim, quando a gente veio para cá, eu tinha a minha loja, minha mãe sempre mexeu com feira, com mercado, né? A gente tinha feira, mercado, restaurante, né? Vamos criar assim, né? No meio, como falei, no meio do povão. Era uma coisa diferente, porque você está ali, a sua loja está ali, está aberta, e o público passa em frente, você solta os cartãozinhos, ou através de boca a boca, de telefone. Mas aqui eu não sei, eu acho que você tem que conquistar melhor o cliente. Para mim, é tem mais que mostrar difícil. mais excelência. Exato. E outra coisa também tem as burocracias, né? Nada a ver com o país da gente. Não adianta o médico chegar aqui achando que vai ser médico, e não vai ser, né? Ninguém aqui. Não que você não. Ninguém. Não é pelo lado pessoal, é pelo lado profissional da burocracia. Muita gente que a gente conhece que é formado em isso e aquilo no Brasil, aqui a gente tem que ou revalida a sua licença, que tem áreas que você pode fazer, ou você tem que começar do zero. Até manicure, né? Que tem
alguém que possa estar assistindo, não, a pessoa só para ser manicure. Não, tem que ter licença. tem que seguir a sim. lei, sim, tem ter que fazer os licença, testes, não tem que... é? Não é Sim. você vir tirando Não, bife para fazer não. as pessoas de Tem que fazer cobaia. licença, Sim. cabeleireira a mesma coisa. Exato. Sim, e cada estado aqui, ressalta, cada estado tem suas regras. É. Manicure mesmo no estado de Connecticut, você tem que ter no mínimo 400 horas. Esteticista, como eu também tenho a licença de esteticista, são muitas horas. Às vezes, aceita alguma documentação do Brasil para que a pessoa possa traduzir, aí entra no departamento, né, de saúde, do estado de saúde de Connecticut ou de outro estado, aplica, e aí eles falam se foi aceito ou não. O mais fácil aqui nos Estados Unidos é se você tem uma licença de um outro estado, você consegue transferir para outro estado. O nosso estado de Connecticut é um dos mais difíceis para tirar. Sim. Por exemplo, quem é manicure, neodesign é manicure. Podologia igual no Brasil, ou pessoas que trabalham com outros tipos de pedicure russo, isso você precisa fazer uma especialização, né? E igual no Brasil, é diferente, né? Às vezes a pessoa abre uma salinha e ali pode atender tudo que quer. Não. Se eu tenho a licença de estética, eu posso fazer um facial. Se eu não tenho, eu não posso fazer. Uma depilação, eu faço depilação, porque eu tenho a licença da estética. Porque na licença você vai aprender sobre doenças de pele, você vai aprender a detectar várias coisas a qual você não pode Alergia, fazer, Uhum. se a pessoa tem reação alérgica, então são várias questões. Tem algumas coisas que, por exemplo, que aqui só pode fazer se tiver realmente uma licença específica. Por exemplo, né? Quem faz Botox precisa ter uma licença de enfermagem. Não é só de estética. Não. Aí pode ser um dermatologista, um dentista, especialista, por exemplo, em unhas. Cada um tem Até um monte de dentista coisa. pode, né? Dentista No pode. Brasil também. Mas aí, se ela tiver o documento do Brasil, trouxe, traduziu, fez os testes, sim, ela vai poder ser apta a tirar a licença e trabalhar aqui. Certificações, desculpa falar, mas isso é para alertar, e se alguém quiser saber sobre licenças, eu posso ajudar sem custo nenhum. O que eu sei, eu sempre passo informação. Certificação não te dá direito. Você pode Principalmente começar, Connecticut, você né? pode começar às vezes de baixo, como eu comecei de baixo, mas eu acho que a melhor coisa para você não ter problema, para ter um seguro, faz a licença. Tava conversando com uma profissional esses dias, ela falou: "Não vou investir nisso". Ó, Investe. Não é tão vale caro, muito mais a vale pena. muito mais a prevenção do que o coitado. É verdade. Então, eu acho Muito assim, mais. porque tem pessoas que chegam e falam: "Ah, mas eu era dentista no Brasil. Ah, mas eu..." Não, aqui cada coisa é cada coisa, E né? cada ano, né? Cada Isso. ano as leis vão Vão ficando mais mudando. difíceis, mudando. Isso. No entanto, quando você tinha um salão, eles ressaltando, eles tiveram um salão por 14 anos em Port Chester, era muito mais fácil revalidar, ia lá algumas horas no departamento em Nova York, fazia o teste, né, Josi? E Uhum. aí já renovava ou já tirava. Tipo assim, fazia algumas classes, as horas que eles pediam, era bem menos. Do que E agora. até Nova York, hoje em dia, não está tão fácil como era antigamente. Mas Connecticut é um dos mais difíceis. Você tem que completar as horas, tem que provar aquelas horas para certas áreas que são bem exigentes. Por isso que empreender aqui, eu acho assim, requer muito. Você tem que fazer um planejamento. Vou começar em casa? Por quanto tempo? Qual é o nível de pessoas que eu vou atingir? Vou fazer só de amigos? Vou fazer por recomendação? Porque quando você coloca nas redes sociais, que é uma forma mais fácil de você abranger, Uhum. você tem que estar preparado, porque pode vir alguém perguntar para você se você tem as licenças, né? Então, eu acho assim que são várias questões. Então, empreender no Brasil é um pouco mais fácil, também tem as regulações, tem várias coisas que hoje em dia também eles têm, né, exigido de muitos pequenos empresários. Mas aqui é um pouco mais difícil de empreender nessa parte da beleza. Agora, isso que é importante porque cada segmento ele tem sua particularidade, Sim, né? E a estética, que assim, é um segmento que cresceu muito. sim. Hoje todo mundo quer cuidar, Sim. né? Que a gente escuta há 20 anos, há 26 anos, que era a indústria do bem-estar, né?
que era do próxima tendência, e não parou. Não. Porque Só está crescendo. só está crescendo, só está se aprimorando, Verdade. os procedimentos estão aumentando, né? Então, Sim. e tem tanta gente que acontece coisas que fazia, igual você falava, no fundo, sem licença, e que aí o governo acaba apertando Sim. mais por causa de Mas aquilo, né? você acredita que as pessoas também às vezes fazem assim por não ter conhecimento? Ah, Porque eu acho que muita gente deixa de legalizar, faz medo. por medo, por Sim. não ter Anonimato, conhecimento, Sim. achar que não, né? Assim, ó, se você tá aqui, você pretende ficar aqui, você não tem, tipo assim, tem pessoa que vem, vai ficar um tempo e vai embora. Mas se a pessoa já tem filhos aqui, veio, mas depois teve filho, seu filho é legal aqui, seu filho nasceu aqui, né? E você pretende ficar aqui. São várias questões que hoje em dia tá difícil, mas não é impossível. Se você paga seus taxas, você tem o Tax ID Number, né? E você pode sim tirar uma licença se qualificando. Tem escolas de beleza brasileiro que parcela. Tem Sim. escola de beleza em espanhol que parcela. Então, você pode fazer part-time, você pode fazer full-time, tipo assim, tempo integral ou não. Então, eu acho que falta conhecimento nessa parte. Não vai muito para cursos que aparecem na internet falando assim, ó, faz um final de semana que você vai ter um certificado. Um workshop, né? Que é Não. só aquilo ali. te O obrigação. workshop é para Não é um curso, para as você ter pesquisas. conhecimento a mais, Conhecer, às vezes, novas técnicas, Novas dependendo técnicas, de quem mas vai dar o não- treinamento, mas né? não vai te dar a garantia de você ter uma licença. No entanto, a minha irmã mesmo fez um curso uma vez que a mulher fez as maravilhas e depois não aplicava, não tinha um E tanto de foram horas. bastante horas, né, Josi? Agora, Não foi aquele... uma coisa, oportunidades. Tem gente que fala que está saturado, que os valores estão prostituídos, as pessoas vão... Para o bom profissional, isso afeta ou não afeta de pessoas que querem viver do preço? Não do valor. Não do Esse que é o valor. problema. Eles não sabem a diferença, o valor daquele serviço prestado com o preço. Infelizmente, tem muita gente que não paga o valor de um bom profissional, às vezes por outros que não estão adequados a fazer e cobra muito mais caro, porque eles só querem o dinheiro do cliente. Tem essa diferença também, né, Josi? Sim. Quando você coloca um valor, isso está agregando a forma de você atender o cliente, que você quer que o cliente retorna. Você coloca também sua paixão naquilo que você faz, porque qualquer segmento, se você não gostar do que você faz, fizer só por dinheiro, você não faz bem feito. Exatamente. Então, quando você agrega valor e o cliente começa a ver que o seu valor vale a pena, ele vai voltar. E eu sempre penso, eu não tenho esse hábito que eu sei que muita gente tem, de dar preço ao trabalho dos outros. Ou eu posso pagar ou eu não posso pagar. Agora, eu Certo. achar que tá caro ou barato não é meu. Eu não posso achar isso. Se eu vou... Quanto é para cortar o cabelo ali? É 70. E na outra é 35. Mas se eu posso pagar no de 35, eu não posso chegar e falar, pô, o cara é 70, ele podia fazer por 35. Não, é o valor dele. Sim, e às vezes aquele profissional também está cobrando 35 com corte de cabelo, ele é um bom profissional. Só a Sim. estrutura que ele está começando, não tem aquela estrutura do de 70. Mas ele também é Não um tem a profissional, bagagem, não entendeu? tem Tem a aquilo. questão de tempo de trabalho, local, ambiente, limpeza. São várias questões, porque igual para fazer um curso de cílios mesmo numa escola americana, quanto foi que você pagou? $9.000. Para fazer eu uns sei que cílios, caro. entendeu? Então, assim, $9.000. eu paguei. você precisa colocar esse valor. É investir, né? No investir. conhecimento. E aí, Eu- como que o cliente não vai querer pagar? Você estudou para aquilo. Você não está fazendo um graça. negócio agora. Você falou um negócio do preço do cabelo. Eu, quando cheguei aqui, a gente chegou lá na Flórida, lá no sul da Flórida. A gente começou morando numa cidade chamada Homestead. A Márcia ainda não tinha chegado. O marido da minha tia falou, eu falei, preciso cortar o cabelo. Não, eu vou te levar num lugar ali, é $5 o corte. Meu Deus, eu nem iria. Aí eu fui. Era um lugar, parecia de ex-combatente, cheio de troço do exército.
E o cara, ele cortava com a máquina e ele tinha um vacuum acoplado na máquina. Interessante. Que aí ele ligava, era uma barulheira do cacete, aqueles vacuum de Porque construção. era a máquina junto com o vacuum. E aí ele ia passando E o o cabelo já ia pra cabelo já dentro. caía dentro do Puxava vacuum. já o cabelo. Era $5. Cortando e Aí limpando. depois, quando a gente mudou para Deerfield, eu fui num salão que era, agora não, mas tipo que fosse assim, $40. Aí eu, caramba, e foi um amigo que levou. Quando eu cheguei lá, o cara, não, senta aqui. Aí o cara botou toalha quente, não sei o quê, fez massagem no cabelo. Você vê, o cara, $5, o cara com Exato. velho. É o serviço. Você outro- está pagando pelo serviço que, né? Tipo, foi pelo que oferecido. vale, né? Uhum. Tipo, você queria mais o quê? Você está pagando $5, só de cortar o cabelo já tá legal. Se sair bem cortado, né? Não, você é doido. Eu $5 nem o cara corta igual que vai pro exército. Passa a passa máquina, a máquina e aquele pronto. toquinho e pronto. Agora, vocês têm alguma coisa que vocês aprenderam? Tipo, alguma coisa que vocês fizeram e que fez vocês aprenderem, que hoje vocês não repetiriam e dariam essa dica para outras pessoas que estão querendo empreender? Um erro, né? Uhum. Alguma coisa que você pode Uma não ser, dica, uma não é dica. erro. Isso é bom para responder Porque às essa. vezes, Ah, eu né? acho que um dos erros que eu cometi, né, em uma fase, né, de empreender, planejamento. Eu acho que você precisa planejar. Seja para você começar com $1, começar com 10 ou começar com 1.000. Não estou dizendo que você não possa começar com $1, mas você precisa fazer estratégia. O que eu posso fazer? O que eu vou comprar com isso? Quantos eu vou atender com esse valor? E o que eu quero daqui a um mês? O que eu quero daqui 3 meses? O que eu quero daqui a um ano? Então, planejamento, eu acho que em uma fase da minha vida não planejei bem. Ainda bem que deu tempo de correr atrás, de aprender. Corrigir, né? Sim, mas eu acredito hoje que o planejamento é a melhor coisa. Porque precisa ter um capital de giro sem tirar do bolso, né? Porque senão Sim. vai ser só tirando, Sim, não vai e conseguir. porque, tipo assim, empreender não é fácil. Não. Pode ter momentos Em que vai lugar estar nenhum. alto, aqui principalmente. Todo mundo tá empolgado que é verão. E você Ai, quer se depende do arrumar, cliente, você né? precisa. Mas começa a nevar muito tempo lá fora. As clientes já começam a Já não faz o diminuir o pé. O que fazia de 15 dias vira para mês. E aí vem só fazer a mão. Ou Sai começa- menos, né? Não quer fazer Isso. cabelo. Então, aí você tem que ter estratégia de planejamento. Por quê? Para começar a colocar, fazer uns pacotes para que aquela cliente que vem no verão também venha no inverno. Fazer pacotes para que ela continue vindo no salão, mesmo que seja um valor mais Então, baixo, isso é mas que continue planejar vindo. com criatividade, saber o que vai fazer. Sim, isso é muito importante para empreender, porque senão você começa a chorar. Igual eu conheço pessoas que o cara trabalha na construção, aí trabalha para burro na construção, e às vezes ainda reclama que tem muito trabalho na construção, aí quando for inverno fica 4 meses dentro de casa, aí começa a chorar que não tem trabalho. Então, tipo assim, são várias questões. Planejamento, Agora, né? tem aquilo, né? São duas questões de empreendedores que a gente recebe aqui, que Uhum. é 100%, eles falam a mesma coisa e acredito que vocês devem pensar assim, legalizar o seu negócio. É Isso é importante. importante. Isso é importante. Tem que ser. Só Porque tem muita gente que quer fazer, não, eu só faço em casa, eu vou na pessoa. Legalizar. Eu acho que é importante, porque até mesmo se você for na pessoa, o gasto que você tem do carro aqui, né? Tem muita gente que não sabe, mas se você começa a pagar o imposto, as milhas que você coloca no seu carro, a gasolina que você coloca no seu carro para ir atender a domicílio, isso vai ser abatido no seu imposto de renda. Você pode perguntar ao seu contador que ele vai confirmar sobre essa questão. Então, assim, fazer a forma mais certa é a melhor coisa. Por exemplo, uma vez eu tive uma experiência e sempre tá vendo o que tá de novo no mercado. Ou quais as regras, se as regras mudaram ou não. Por exemplo, em vários salões chinesinho, estou falando antes, você ia no salão, você via muito, eu tô falando de estado de Nova York, com uma giletinha tirando os calos, né? Chegou um tempo que eles falaram, não é para fazer isso mais. Por quê? Tira demais, pode trazer lesão, isso pode trazer problema. Uma vez no meu salão chegou uma mulher super elegante e ela chegou, pediu para mim fazer o pé dela e eu comecei a fazer o pé dela e ela falou para mim, você retira calos? Aí eu falei,
Ah, sim, com a listinha, né? Ela, não, retirar, você tem esse... Eu falei, não, a gente não usa mais. O Departamento de Saúde proibiu esse tipo de instrumento. Aí ela falou, mas eu tenho o meu. Tirou da bolsa. Você pode fazer? Falei, me desculpa, mas não posso fazer. Ela tirou o pé d'água, agradeceu e falou assim, wow, very good. Ela era o quê? Fiscal. Fiscal. Então, tipo assim, imagina eu vou estar num problema? Não, por exemplo, tem gente que fala assim, você poderia aplicar Botox. Não, eu não sou enfermeira. Eu tenho a certificação do Estado de Canérica para assistente de enfermagem. Porque ela fez Eu fiz um enfermagem curso, aqui. mas eu não fiz uma RN, então eu não posso fazer. Agora eu estou me especializando para fazer PES, mas é o Food Care Advanced. Food Care Specialist, que é totalmente diferente de ser uma podóloga. A podóloga tem que ser Outra coisa. uma médica, como se fosse uma médica aqui. Já é um nível a mais do que uma enfermeira. Então, tem demanda? Tem demanda. Mas algumas coisas eu posso tratar. Eu posso ver, falar assim, não posso receitar um medicamento, mas eu posso limpar bem a sua unha. Se sua unha tem isso, a gente vai limpar e vai ter um bom resultado. Então, são várias questões, né, que acontecem, por exemplo, peeling facial. Tem gente que faz. Nem tudo você pode fazer sendo esteticista. Porque se der uma queimadura, você tá no problema. Porque aí a licença é várias questões que pode complicar. Agora, Josi, você falou uma coisa aí que me veio uma... Abaixa sua mão que Você tá não falando pode... Você não pode fazer do podólogo. Tem que ser médico. Sim. Você chega até um departamento, depois chega até um momento É um nível, do pé, tipo assim, então níveis. Por até exemplo. um cuidado do pé, mas outro... Sim. E aí, no segmento de vocês, existe essa parceria de um indicar o outro? Sim, claro, igual tem várias Ela pessoas. indica, não, Não, vai na Josi, ou a Josi, Tem não, vai várias. no Tem profissional pessoas tal. que eu conheço que realmente são capacitadas. Tem pessoas que eu conheço que estão procurando capacitação, mas igual eu falo, gente, não é só certificação. Por exemplo, você fazer um pedicure estético, remove também os calos sem usar objeto cortante, porque aí já é outro departamento. Entendeu? Então, tem diferentes tipos para você trabalhar. Tem um pé ressecado? Sim. Pode aplicar uma hidratação? Pode. Pode aplicar uma parafina térmica? Pode. Aí chegou a mulher com a unha encravada falando, Josi, desencrava aqui. Aí é a questão, eu vou falar assim, eu posso dar uma olhada, posso fazer até onde a manicure pode fazer. Ou eu posso falar, eu posso fazer até onde uma especialista pode fazer, mas eu não posso fazer cortes laterais. Isso pelo estado de Canérica, isso não cabe a mim. Se inflamar e for no hospital e falar, fez naquele salão, eu vou ter problema e eu perco até mesmo a minha licença. O meu seguro pode até pagar a pessoa, mas a demanda é grande e é um negócio que dá dor de cabeça. É melhor, eu prefiro falar que não. Por exemplo, às vezes vem aí com você pé... indica profissional. Sim, ou eu falo, vai no dermatologista, porque às vezes o dermatologista pode olhar também, ou um médico. Esses dias uma pessoa me ligou e falou assim, que tinha uma criança. Eu perguntei, qual é a idade da criança? 12 anos. Falei, pode mandar a foto? Porque se você também já falar um não de uma vez, a pessoa vai já começar a falar, Tá desinteressada, né? Não Aí eu tem. falei, manda foto. Quando a pessoa mandou a foto, eu falei, olha, me desculpa, a gente tem algumas especializações, mas essa não cabe a nós. Ela falou, mas por quê? Não sei o quê. Eu falei, não cabe a nós, pelo fato de que tá muito inflamado, tem secreção, precisa levar essa criança pro médico. A maioria das crianças tem seguro. Então, por que você vai... Tipo, falando sério, eu podia falar assim, vem aqui, dá 120 pau aqui e eu vou resolver o problema. Será que eu poderia resolver ou não o problema? Ou piorar. Isso. Se então tem essas questões, entendeu? Porque, tipo assim, como é a parte médica, se eu tivesse essa qualificação, seria bom, porque eu poderia aceitar vários seguros. Né? Seguros médicos que... Então, não. Então, vai a parte de estética. Nós estamos ali para trabalhar beleza, saúde, estética. Sem passar remédio, a gente dá indicação. Olha, dá para ver uma frieira aqui, vamos passar um sprayzinho que isso vai melhorar. Mas é uma coisa que é countertop, que você vai lá na farmácia e você pega. Não é nada que eu vou fazer uma prescrição. Não é nada que eu vou trazer um remédio do Brasil, empurrar na pessoa e falar assim, faz. Tem gente que faz isso? Tem. Compre isso aqui que vende você quer bastante bom. produto. Ainda vende? Tem Só muito. que aí é o problema. Não pode. Porque se der uma zica, tá no sal.
Caramba, E tem tudo gente- isso vocês aprenderam buscando conhecimento. conhecimento, estudando. E quando você vê uma coisa com outra pessoa, você põe a barba de molho, né? Então, já teve acho que foi 3 anos atrás, que por uma própria brasileira, a questão é que nem é as pessoas de fora. É os próprios brasileiros, quando tá com raiva do outro brasileiro, vai lá e faz uma graça. Então, teve uma pessoa que denunciou um outro lugar que tinha toda a documentação, mas chegou lá, a coitada da manicure não tinha licença. Aí eles deram, tipo assim, como chama o warning? Yeah. Como que chama aí? Um aviso. Deu um Pré-aviso. aviso, deu um aviso, e aí depois a pessoa não pôde ter, né? E aí nisso foi assim, ó, foi pegando os outros salões tudinho ali da região. Como um foi denunciado, aí a fiscalização resolveu dar uma geral no, Foi. no E aí lugar nessa todo. época, aí eu fui lá e olhei, falei, deixa eu ver o que que mudou. Aí eu fui no estado de Nova York, na página, que tem uma página que fala os requerimentos, que pode, que não. E hoje em dia tem site EPT, né? Então você vai lá e olha. Às vezes o site EPT dá uma erradinha, né? Mas, olha, vale muito a pena se você puder tirar uma licença, tira a licença. É melhor, porque aí faz um seguro, faz tudo bonitinho. Posso Essa era a falar? pergunta que eu ia fazer. Ressaltar Um uma conselho coisa, pra- isso, ressaltar uma coisa. Às vezes o processo é mais prolongado de aprendizagem, mas é mais seguro. Tipo, eu estudei numa escola americana, paguei $9.000. Cobrava comigo. Mas aí eu aprendi. Você aprende sobre a saúde dos olhos. Você aprende sobre o vapor das colas. Não é só você saindo fazendo cílios das pessoas. Entendeu? É. Tipo, se você pode deixar uma pessoa cega. Sim. É uma responsabilidade muito muito grande. grande. O requerimento é grande. Tem gente que fala, fulano ali faz. Não, eu prefiro ir ali que é $50 os cílios. Então vai lá nela e faz e tem o risco para você É. ficar. Eu prefiro não fazer. Porque vai com Deus e tá tudo bem. Então, tipo assim, para você, na escola que eu estudei mesmo, para você chegar, começar a fazer os modelos dos cílios, a praticar, é um livro dessa grossura para você aprender sobre a saúde ocular. Você aprende a história dos cílios, onde começou, por que começou, para que começou. Os cílios foi desenvolvido para realmente proteger os olhos da poluição. Mas não é para deixar o seu olho irritado. Acontece, porque a gente sabe que pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que estar respaldado por uma licença, porque se Deus o livre acontece alguma coisa, você pode indicar. Eles têm que ir para o oftalmologista right away, tem que ir para o oftalmologista se acontece alguma coisa, porque as pessoas podem ter. A gente aprende que pessoas que você pode fazer os cílios, tem gente que tem problema de leucemia, problema de pele, você não pode fazer cílios, mesmo que a pessoa queira. Desculpa, eu não vou fazer seus cílios. Eu sei que você quer ficar bonita, mas eu não vou provocar algo a mais que vai prejudicar a minha pessoa, o meu profissionalismo e você. E hoje, então, vocês têm um espaço onde vocês atendem. Então, tem a manicure, pedicure, Sim. tem os cílios. Uhum. O que mais que vocês Cabelo, oferecem? maquiagem, né? Sim. Nanoblading e Josi também faz depilação, né? Faço. Brasília Depilação. Biquíni, que a mulherada ama. Eu faço depilação já há muito tempo. Gosto, né, gosto de fazer unha. Cabeleireira, as meninas trabalham com a gente com horário marcado também, tem licença. Então, assim, na verdade, Fica lá em Greenwich mesmo. Quando eu conheci vocês, ia inaugurar o. Ia o spa. reinaugurar, Ia porque como reinaugurar, vocês tinham a gente feito- teve um problema e estava em Reforma. reforma. Tava em reforma. Sim, foi isso teve um mesmo. problema no prédio, teve Sim. que reformar todo o espaço. Estavam numa correria Ah. danada, um vucu-vucu. Sim, mas deu certo. Tá. Eu acho assim que desejo sorte, né? E quem tiver interesse de entrar nessa área da beleza, porque principalmente mães, né? Que às vezes não quer ir pra faxina para não ficar tanto tempo longe dos filhos, tem como trabalhar menos horas, trabalhar com horário marcado, sem correria, para você poder chegar em casa com o tempo de seu filho, você dar atenção pro seu filho depois da escola. Dou super Ou é mais força, maleável, sabe? né? Você pode, Isso. tem um horário ali que você tem que estar com eles, você Não, pode... isso. E assim, estudar é tão gostoso, porque você isso. vai descobrindo cada Coisas, coisa, vai né? sim. aham. Você vai entrando naquele mundo, aí você vai Sim, e outra, vai querendo mais. Mais. Porque Quando- às vezes na faxina você tá Limitado. limitado, né? e em salão, trabalhando com pessoas, quem gosta também, né, de trabalhar com Ela pessoas, gosta, ela é quase uma terapeuta, você adora. escuta histórias.
né? Você compartilha experiência, você também aprende. É um aprendizado todo dia. Tem pessoa que chega com mau humor, tem pessoa que já chega sorridente, tem pessoa que chega super agradável, tem outros que não tanto. Mas você vai conversando e você vê que a pessoa tá com algum problema e aquele momento que ela tá ali é o momento de você deixar ela tranquila, relaxada. Falar o que ela quiser, né? Porque às às a gente tem vezes que ela escutar teve um sim. dia tão estressante que o momento dela fazer a unha, eu nem gosto de atender o telefone. Às vezes tem um monte de cliente mandando mensagem. Quando é alguém que eu já conheço, as meninas sabem. Eu peço licença e falo, eu preciso atender. Quando é uma cliente americana, uma cliente novata, ou às vezes eu vejo como que tá a cara da cliente quando chega, pode me ligar trocentas vezes que eu não vou atender, porque se é 40 minutos, aquele tempo eu tô tirando para o embelezamento dela. Exatamente. Então, ó, o resto espera, depois a gente resolve. Nossa, certíssima, né? Porque É. assim, você enxerga, né, além da pessoa, porque e realmente às vezes é um espaço em que às vezes a pessoa só tem aquele momento, né? É. E se ainda não é agradável, é estressante, né? Verdade. Eu conheço muitas pessoas que não gostam de fazer nada em salão. Porque aquela Porque acha falação, irritante, ambiente estressante. pesado às Exatamente. vezes, ou muita. É, Quando o cliente chega lá, quando eu tô lá, né? Porque eu tava falando, igual eu estava falando com você, eu quero tirar mais tempo para estar lá é, mais assídua, porque eu sempre vou quando eu tenho as minhas clientes. Mas aí ela fica pegando no meu pé para mim estar lá sempre. Eu preciso da sua ajuda, você não tá aqui. É porque Só que- mesmo quando não tem cliente, as clientes que vão pergunta por ela e quer fazer algum serviço, sabe? Mas ela Sim. quer trabalhar só com a hora marcada dela. Mas aí, de vez em quando, por livre e espontânea pressão, como até hoje ela faz comigo, eu vou pra lá e aí acabo. Aí eu falo assim, por isso que eu não venho, porque eu vou por algumas horas, meia hora, pra ficar meia tarde do dia, a gente sai de lá 8 horas da noite. Porque, claro, o bom. cliente é em primeiro lugar. Aí, quando as clientes chegam, você quer agradar. O serviço da gente é o nosso diferencial, eu acredito também. Claro. Porque a gente é assim, não, É. não é copiar de ninguém, é sobre a gente. Então, a gente trata como a gente gostaria de ser Gostaria de ser tratada. Vocês têm uma identidade Sim, própria, né? eu acho que é a nossa autenticidade. Aí elas chegam, é muito engraçado. Às vezes ela me liga, eu tô em casa de sábado, o que você tá fazendo aí? As clientes não querem meu café, ela quer seu vinho. Eu falo para elas que eu já tô chegando. E a sorte é que o nosso espaço é do lado de casa. Então, eu saio correndo, tô chegando, deixa eu me maquiar, porque eu não vou com essa cara aqui lavada. E aí eu chego lá e eu ofereço um champanhe ou um queijinho. Ah, Neide, eu vou sair daqui bêbada. Não é bêbada. Mimosa não te deixa bêbada. É só, faz de conta que você tá num brunch. Nossa, já Isso vou aí. chegar em casa hoje, o marido vai achar de onde você veio, mulher. Fala que você estava cuidando de O você. bom O é que amor passa a ser uma experiência. Sim. é. Isso Né? E é é não é só gostoso de lá ver fazer como o ela quê? chega e Sim. como ela sai, sabe? O É. nosso salão antes, que foi por 14 anos, eu tinha vários funcionários, tinha 3 manicure, era um negócio mais aquela coisa. E como era perto da rua, ainda era tipo assim, quem tá passando é Walk-in, bem-vindo. né? E quando não tinha cliente, eu ainda colocava uma mesinha de café da manhã lá na porta e colocava café da manhã de graça. Aí o povo ia pegar o café da manhã e eu ainda falava, entra pra tomar um café que é de graça. Aí eu já treinava as meninas, falava assim, quando a pessoa ouvir, você já fala assim, quer fazer o pezinho do cabelo? Aí do pezinho do cabelo dos $5 já barulhava pra sobrancelha, então a gente ganhava, tendo cliente ou não. Isso foi uma outra história de empreender que eu amei. Só que agora, nessa outra fase, que eu me divorciei, é tudo novo e foi tudo diferente, eu falei, eu quero uma salinha. Mas Deus foi tão bom que preparou um lugar que a salinha virou 2 salinhas, o espaço deu Você pra... tem a sua salinha, né? É, Porque pra você organizar. quis Então, esse assim, espaço. vamos lá conhecer nosso estúdio. Onde é pra fazer mão Já e vai pé, virar um spa é daqui mão a e pouco. pé. E também, as minhas clientes, em particular, elas gostam que feche a porta. Ela fala assim, Josi, preciso conversar com você. Então, é o tempo delas. Eu fecho a porta, porque se tiver a cabeleireira lá, fazendo um cabelo, não vai escutar a minha conversa. Uhum. Quando ela tá no cílios, ela tá lá na salinha dela, Uhum. entendeu? E de boa. E quem gosta de conversar, que a gente sempre marca com horário marcado para não ter aquele acúmulo, né? De pessoas. Mas às vezes acontece, fala, vai lá faz um café, vai lá tomar um café, vai lá tomar um vinho. Porque aí fica conversando, não atrapalha o meu tempo com aquela cliente. Se ela terminou e ela quer ir lá fora conversar com as outras, aí é ela, mas eu já liberei ela o meu tempo que ela me pagou para prestar aquele serviço. Eu Aí fiz com explodiu. excelência, entendeu? Exatamente. Que legal, E isso é aí. isso que o profissional
de verdade tem que fazer. Eu amo o que eu faço, entendeu? Eu gosto de ouvir histórias. Eu acho que a gente aprende, entendeu? E mulheres curadas, cura. E é muito bom. E hoje Isso é está bom tão mesmo. em alta, a Márcia faz esse trabalho junto de melhorar a O autoestima das autoestima, não mulheres, é? né? Porque as mulheres estão na revolução hoje. Então, tem Sim, que... a gente está buscando nosso espaço. Eu e tem acho que espaço. nós mulheres agora a gente está naquela situação. Nós somos, a gente viu a nossa necessidade e aí com isso a gente está querendo mostrar para outras que assim como eu venci as minhas dificuldades, as minhas barreiras, Uhum. eu curei as minhas dores, verdade. também é possível para você. Porque a gente gosta muito de trazer histórias assim, porque o que essas histórias estão trazendo? Superação, vontade de vencer, transformação. Você passou por um divórcio, você refez Caso tudo. nós Sim, eu nem passamos, né? contei ainda. As duas. E Sim. assim, E vocês... Né? Tem uma história por Sim. trás dessa Josiane e E dessa aí alguém que Josineide. está lá do outro lado, às vezes ela pode não estar vendo saída para a vida dela. E aí ela olha e fala assim, Sim. gente, olha isso, a Neide conseguiu, a Josi Posso ressaltar uma conseguiu. coisinha? Eu vou também conseguir. E é isso que nós, mulheres, estamos trazendo para outras hoje, né? Você falar de autoestima, isso, né? Quando as pessoas me veem hoje, elas falam, Neide, eu não acredito que você tá assim. Porque durante a minha fase, né, tive uma fase bastante complicada no meu casamento e eu tive início de depressão. Eu era desse Duas, tamanho, Neide. tipo, e ela, nessa época, ela tinha ido pro Brasil e ela ligava, maninha, se ame mais. Onde que tá minha irmã? Você vai dar um ralataque. Eu ficava brava com ela, mas eu que tinha que ver que estava errado em mim. É. Porque você deixa de se cuidar, de gostar de você para suprir a necessidade do outro. E esquece de você. Então, tipo assim, as pessoas me veem amostradinha hoje, né? Que tem muitos que acham que eu sou Isso aí vai amostradinha dar e eu outro podcast, adoro, sabe? Eu adoro Sim, ser ela tem uma amostradinha. história bem... Eu tenho uma história por trás dessa amostradinha, dessa sorrida. Eu sou feliz, sou realizada mesmo hoje. Quero sorrir e transmitir para outras pessoas. E não é falsidade, é porque é livramento. Tem coisas na vida da gente que é livramento. Então, eu voltei a ser quem eu era antes, há 26 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Então, tipo assim, isso é muito gratificante. Então, é igual você está falando, quando você vê outras mulheres em situações que às vezes é menos do que você passou, mas elas se acham tão difícil, poucas, porque o cérebro dela ainda está ali naquela lavagem que ela ganhou, no tabu que foi implantado nela, que ela não é nada, que ela não consegue, que crença. tá ruim comigo, pior sem eu. Às vezes ela Vamos ver passou como você por vai um fazer. relacionamento Abusivo, como eu que passei. só foi amassando. Sim. Exato, e foi te colocando lá embaixo. E eu sou a prova viva disso. Então, tem muita gente que me conhece há muitos, muitos anos atrás, que me vê agora, de 7 anos para cá, falando, Neide, eu não acredito. Eu tô bem melhor do que quando eu tinha 20, 30 anos. E, tipo assim, eu agradeço a Deus, porque são as coisas da vida que nos faz aprender. Porque com os erros e com as provações, se a gente não tirar uma lição de tudo isso, não valeu a pena passar pelo processo. Então, tipo, cada processo é uma aprendizagem, É uma né? aprendizagem. E é bem legal isso que você falou, tipo, a gente tem a necessidade de fazer outras mulheres se sentir bem. E ela fala, ai, Neide, você vai me embebedar? Eu falei, não, gente, eu não tô embebedando, não é bebida. Quer tomar um café? Tome, mas é para você ser feliz. É seu minuto de relaxar. Para A gente quer que relaxar. você se sente só. bem. Essa horinha que você Exatamente. está aqui. Não, e assim, o que acontece também elas olham e veem que é possível. Sim. É possível mudar essa situação que eu estou vivendo hoje. É possível eu me transformar numa pessoa que eu sempre quis ser, né? Verdade. Sim. Sair daquilo. E assim, vocês têm alguma mensagem que vocês querem passar para as mulheres, para as pessoas, relacionado à sua fé? Porque, gente, sem Deus, A nada gente não é possível, nada. né? Nada Nada. é possível. E a gente também tem que crer muito que com as nossas próprias mãos também a gente não consegue nada. Sentar Não. também e ficar orando o tempo É. todo. Não, porque Ai, a gente- Deus, é igual o Muro das Lamentações. Você tá É. lá lamuriando a vida eu- toda e eu não vai sair Mas do tem lugar. gente que acha que só com força da própria mão é Não, que não, consegue fazer. Não, tem que ser consegue ter paralelo. ajuda. É. Você pede para Deus e corre atrás e ele vai abrindo os caminhos, porque ele tá vendo. É.
A Bíblia, as pessoas interpretam a Bíblia muito complicado, muito diferente como ela é. Mas é aquela coisa, digno é o obreiro do seu salário, não é o pastor que é digno do seu dízimo, não. É você que é digno do que você planta. E, É. a gente vai colher o melhor da terra, porque nós somos filhos do Pai. Eu sempre falo que Deus faz o milagre, mas a gente tem a nossa parte do milagre. Claro. A gente tem que Sim. fazer a nossa parte. Tem uma parte que essa eu guardo muito, né? Que fala que as bênçãos do Senhor alcançarão. Então, para ele te alcançar, você tem que estar em movimento, você tem que estar correndo, você tem que estar fazendo alguma coisa. Parado, Esperando cair do céu, não vai porque acontecer. a nossa mente precisa estar sempre em evolução. Para você ter mudança. Se você se contentar e paralisar em um só lugar, não tem evolução. Isso em todas as áreas da vida, em tudo. amizade, em tudo. E você começa a aceitar tudo que as pessoas te impõem. É Eu isso. mesmo, quando eu fui pro Isso é. Brasil, entendeu? Eu falo dessa trajetória que eu vim pra América, mas durante esse tempo, né, que eu fiquei aqui, eu fiquei 14 anos, e eu fui pro Brasil contra a minha vontade. Eu fui pro Brasil porque, assim, você tá num relacionamento, você tá vendo as pessoas falar, investi muito no Brasil, na época eu investi, mas só que, tipo assim, meu coração tava aqui era meu lugar, e ela ficou. Então, pra mim, retornar pro Brasil foi bom, vi minha mãe, foi experiência, mas a minha parte estava aqui, né? E Deus me deu a oportunidade de poder voltar com os meus filhos. Aqui é a minha terra. Sabe, eu sempre sonhei com esse lugar que eu vi em filmes assim. Eu não sabia que eu ia estar nesse lugar em Canérica. Mas eu sonhava, assim, dentro de mim, eu lembro que eu deitava e eu ficava imaginando eu naquela casa do filme do Esqueceram de Mim. Ainda vai ter uma Sabe? daquela, né? Vou, porque, olha, eu lembro que caía. Vai Não, e realizar. eu tinha visto um filme, né, que caía neve e as pessoas naquela jacuzzi, assim, saindo aquelas fumacinhas. Ela já E eu já contei realizou pra uma. esse Por isso tem sonho. que ter. Tem amigos e amigos. E um dia eu conversei isso com uma amiga. E ela ficou caladinha. Depois ela marcou, falou assim: amiga, vamos tirar um final de semana, nananana. E ela chamou mais 4 casal com as famílias e tudo. Quando eu cheguei. E eu sou minha sonsa, às vezes, pra ver alguma coisa. Ela mostrando a casa. Ela não tem paciência. Lembra que pra você isso. falou que queria muito uma cabana de madeira? Eu aluguei essa cabana, vambora. E eu, tá bom. Quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, caindo neve, tinha uma jacuzzi do lado de fora, a casa com aquela história de madeira, coisa mais linda ali no Lake George. E eu olhei aquilo e falei assim, eu já sonhei com esse lugar. Falei, nossa, muito obrigada. Então a gente tem que, crer, acreditar mesmo do fundo do coração, porque tudo que a gente pensa no nosso coração, assim, na nossa mente, com fé, acontece. Acontece. Às vezes não na hora que a gente quer, Mas né? acontece, porque é o tempo de se Deus, é né? porque, se não acontece exatamente naquela hora, é porque você ainda não está preparado para receber. Pra receber. Tá no processo de aprendizagem para quando a gente receber, a gente saber cuidar e fazer Isso. daquilo maior ainda do que ele entregou nas nossas mãos. Porque às vezes não adianta a gente querer uma coisa muito para agora, para hoje. Sempre precisa do processo, né? Exato, porque se ele entregar na sua mão e você não estiver preparado, é jogar no ventilador e acabou. Exatamente. Legal, gente. caminhada. Olha, tô muito feliz de receber Ah, vocês obrigada. aqui. Vai fazer o A gente vai parte ter que fazer a dois. parte É história, dois. viu? Tem É muita história. Eu imagino que História. 20 e tantos anos de América, e 20 e tantos anos de vida, né? Sim. É história para contar. muita história Eu para acho que precisamos contar. escrever um livro das irmãs, né? É, Eu história de ia vida, viu? aconselhar isso. Eu, se fosse vocês, começava a escrever, contando a história de vocês, porque eu acho que se muitas mulheres aí lerem um livro contando a história de vocês, Vai pode ser inspirador. Já tô me inspirar emocionando já, só de muitas- pensar. Aí, Sim, olha, É porque é superação, né? É uma superação. trajetória, é uma Um país onde trajetória, não né? tem ninguém, assim, a gente tem amigos que são como famílias, mas É. no meu caso, no caso dela, ela voltou sozinha e recomeçou do zero. Ela chegou com a roupa do corpo, literalmente, para recomeçar sozinha. E Isso eu é já outra estava- história, e é. né? Isso vai ser É pra outra é parte, a segunda fase de Josi na América. Exato. E eu já estava aqui, mas recomecei com tudo novo de novo, com meus 3 filhos, mas a gratidão e vivendo os milagres de Deus. Acabei de formar um filho agora, a outra está indo para a faculdade. Ai, que Então é legal. aquela história, quebrei o ciclo do tá ruim comigo, pior sem eu, e aí depois que eu fui acordar, quando você clique, né, o switch vai para cima, liga, assim, como assim, pior sem você? Quem é você na fila do pão? Se eu sou filha do pai, do Eu sou a rei, filha eu sou a filha, meu pai vai me dar Exatamente, tudo. E ia exatamente. vivendo de milagres. E hoje eu estou muito melhor
tipo, financeiramente, Uhum. faço o que eu quero, não caio do céu, Tá não. É lindona. trabalhando, obrigada. Lindona. Trabalhando mesmo, porque não é nada, tipo assim, né, de graça, mas eu falo assim, Deus é muito bom. Tipo assim, é vivendo de milagre todos os dias. Os filhos na escola, a segunda indo agora para a faculdade também, agora em setembro, a outra na high school, que é Tilira. Tipo, isso é gratificante, a gente vê os milagres de Deus na vida da gente Sim. todos os dias. Amém. Reclamar de... Neide, você só vive rindo. Eu vou chorar por quê? Tem os meus bastidores, todo mundo tem, que a gente não é um robô, né? Exatamente. Mas E nós viemos aqui porque nós tínhamos um desejo de mudar a história da nossa mãe naquele momento. Só que hoje eu vejo que nós quebramos muitas regras, o muitas ciclo. maldição da nossa família. Sim. Hoje eu vejo assim e falo, uau, viemos para a América para ficar 1 ano. Eu tenho 2 filhos, a minha filha agora está correndo atrás para fazer medicina. Já escutei de brasileiro falando, filho de brasileiro não vai para faculdade não, vai E sim. medicina nos Estados Unidos, E né? medicina nos Porque o Estados pessoal Unidos. normalmente vai para o sim, Brasil para vai fazer sim, lá. entendeu? Ela trabalha na ambulância, tem 22 anos, corre atrás, e eu sei que tá terminando E não agora. é porque a gente é bom, né? É porque, É porque Deus e é outra, melhor, por é isso que eu falo, misericordioso e não faz por merecer. informação. É. Tem muita coisa que pode ser feito para que seu filho possa ir para uma faculdade. Sim. Com Tem. bolsa ou não, tem muita coisa. Então a Neide trabalha duro, formou um filho de investigador de polícia. Ele tem 21 anos, acabou de sair da faculdade, a outra Ele tá fez indo agora. Criminal Justice Psychology. Oh, que É. legal. E agora. Mas eu CSI, pô. Sim. Yeah. E agora a filha dela tá indo pra faculdade pra fazer terapeuta ocupacional, né? Uhum. E a outra no outro ano vai ir. Então pensa, que coisa linda, né? Viemos com a malinha, um sonho. Com uma mala, agora Né? a gente E tem hoje a 3. realização, né? E olha o que Deus fez. A nossa geração Certo. será bem-vinda. Os filhos dos nossos filhos. E isso eu ensino para eles. Olha, nós passamos por essa situação. Vocês têm uma oportunidade melhor. Mas não esqueça De que onde o a caminho que eu passei é É. para vocês não passar. Mas ajuda, dá a mão para aquele que está passando dificuldade. Ajuda aquela mulher, ajuda aquele adolescente, ajuda aquele amigo. Seja sincero, seja verdadeiro. Se você tem uma informação, fala. Eu sempre falo para minha filha, ajuda. Sabe de um trabalho? A pessoa não sabe fazer um resumê, ajuda. Não te quebra as mãos ajudar. Exatamente. Tudo que você planta, você colhe, É verdade. Exatamente. né? Então, É verdade. gente, ó, Que lindo. força e fé para todos. Ai, amém, Eu gente. tô- Muito Corta a gente, porque obrigada. senão vai a noite toda. Olha, Goiano, se não eu- canta, fala. Tem uma última coisinha que eu queria pedir. Vocês me podem dar uma palhinha, cantar um pouquinho pra gente? Alguma coisa? pode. Não? Ai, a gente Canta. adora. Não. Meu Ah, Deus! bora. Você acha que eu ia deixar vocês sem cantar? Não, claro que vocês iam cantar. Eu não tenho violão. Tá tudo bem. Mas deixa, Tem na, uma deixa palavra. na... Tá, a gente vai cantar só um Vamos cantar a pedacinho. metadinha. Tá. Tá, vai lá. Não, a gente vai cantar o quê? O refrão ou... Eu Começa e começo para. aí, a gente vai... Perfeito, vai lá. Tem uma palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele te mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer.
vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Desculpa os erros que foi caindo. A gente não estava esperando. Gente, que emocionante! Foi muito, eu tô Que emocionada. surpresa, a gente Não, Vocês acham que não? isso Vocês eu não falam que esperava. Tem um Eu fiquei talento desse, um Oh, dom imagina. desse, vocês acham que eu não ia pedir É, pra dom vocês de Deus cantarem? mesmo. Obrigada. Nossa, maravilhoso! Obrigada mesmo. Ela é um presente de Deus na minha vida. O Senhor sabia que eu não podia viver sem ter uma irmã. Ai, que Olha, lindo! então me deu Isso que nos dá a força de a gente, quando criou esse podcast, o VantageCast, as histórias que a gente recebe, vocês perceberam, estou falando isso para você que está assistindo. A gente não faz nada engessado, não combina programa. nada. Tão natural, né? Vai Aqui é um fluindo. bate-papo. E é muito A gostoso, a gente gente sente à ri, a gente fala vontade. besteira, não tem nada Não, armado. e de cantar me pegou de Eu também, eu tô com o surpresa. coração E eu bum, bum, fiquei bum, bum. assim, eu falei assim, a capela, sem violão, sem playback, Playback, como assim? yeah. Aí eu falei assim, ensaio. sem Sem ensaio. nada. E eu, já tem um ano que a gente não tá aceitando nenhum convite pra cantar. Não estávamos aceitando nenhum convite. partir pra de hoje, cantar, sim, mas a ó. partir de hoje, ó, Olha que pastores, bênção pode nos que nós convidar que recebemos. estaremos lá pra louvar o Senhor. Amém. Aí, Verdade. viu, gente? É sobre ele e pra lindo. ele. Que benção do VantageCast hoje. Ai, Gente, nossa, mas foi tanta gente. emoção, olha aqui, através desse podcast, tipo assim, me fez pensar em muitas coisas lá do meu passado, porque relembrou muitos pontos, assim. Ah, não para, e... pastora. Não cala. Não, e agora fazer a gente cantar, deu aquele negócio assim, Yeah. a nostalgia, um negócio assim, tipo assim, acho que nós estamos paradas demais. É que o propósito era pra vir também Eu gravar acho. CD. Eu Olha, também. com um dom desse, o tanto Parada que você, demais. tantos corações que vocês podem atingir com a Oh. voz de vocês e principalmente falar da palavra de Deus cantando, Verdade. Louvor é orar, né? É É. orar até mais de uma vez, você orar com verdade. mais intenção ainda. É verdade. Né? Muito obrigada, gente. Oh, imagina, a gente Ai, que eu tô agradece feliz. pelo convite. Não era só pra chorar, eu já dei Ela não uma- chora, Pode gente. chorar, sim. Eu sou a durona, mas É aí isso mas mexeu comigo. Eu sou manteiga derretida, eu choro mesmo. Eu também, eu choro toda hora. Gente, muito obrigada por vocês assistirem. Espero que tenham assistido até o final para pegar esse presente maravilhoso que a gente teve aqui. Olha o vermelho de vergonha. A extrovertida tem muita Não, e vergonha. nem combinamos, porque senão podia ter chamado meu crew, né? Eu falo assim, É. brincando, é tipo assim, as pessoas que eu conheço lá da minha cidade que nos apoiam, porque durante a pandemia a gente fez várias A gente lives. fazia live, cantando, legal. olhando com as Mas crianças. eu vou te mandar o link. Vou repostar. A É, gente manda vai, pra eu vou eles. gerar os cortes, vou mandar para vocês os cortes, vou mandar o link. Perfeito. Amanhã, às 7 da noite, vai estar Disponível, maravilha. a sua família, todo mundo vai poder A gente tem That's great. o canal Josiane e Josineide lá, né? Do Pode Rio vamos assistir lá. amanhã, às 7 da noite, tanto no YouTube, no Clube Vantage TV, quanto no Spotify também, o VantageCast. E todos os contatos do estúdio, tudo vai estar na descrição do vídeo. Ó. Gente, Aonde que Entra fica em Greenwich, Fica né? Sim, Greenwich, sim. na Saint da Melrose Como que é o Square. nome do espaço? É J.A. Beauty Salon, porque é Josiane e Josineide Alves, né? Então é J.A. Beauty. Ele está localizado na 100 da Melrose Square, Suite 108, em Greenwich, Connecticut. Sejam todos bem-vindos. E quem for convidado para participar desse podcast, ó, venha. Conta a sua história, porque aqui é um lugar que você se sente super à vontade para falar da sua história, para poder encorajar outros brasileiros. Amém. amém. Obrigada. E aguardem, vai ver o vídeo do Reinaldo falando lá do J.A. estúdio Beauty. dela. Sim. Vai sim. Logo, logo eles estarão lá com a gente, fazendo a visita e conhecendo nosso espaço. Vamos sim, com certeza. Muito obrigada, foi Gente. muito legal, muito legal. Obrigado. Participar com vocês, muito agradável. Mais do que. Não coloquei expectativa, mas foi muito mais do que a gente Do que você imaginou. esperou. Sim, muito Obrigado legal. pela presença de Nada. vocês. Pessoal, esse foi um episódio, como eu sempre digo, incrível. Então, agradeço a todos por ter esperado até o fim, assistido tudo e
conte com a gente. No próximo episódio estaremos aqui novamente com Vantage Cast. Obrigada, cima, obrigada. bora Você com também. tudo. Nossa, Obrigado. vocês deixaram a gente super à vontade. Amém. Foi É o nosso Muito intuito. É o intuito. É isso Então, aí. muito bom. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau.